eu vou estar falando sobre a família e as finanças. É um tema talvez para alguns intrigantes, para outros interessantes, né? E talvez para boa parte um tema desafiador, porque de fato nós não há como negar, né? No nosso país nós tivemos infelizmente uma crise, e essa crise, querendo ou não, acaba atingindo as famílias. Então nós precisamos ver o que diz a palavra de Deus em relação a isso. Eu quero que você abra a sua Bíblia lá no Salmo 24, porque há um princípio lá no Salmo 24, né? Porque com todas as crises, com todos os problemas, Deus é o dono de tudo, amém? Ele é o Senhor, Ele é absoluto, Ele é o Senhor, Ele é que comanda tudo, Ele que é o dono de tudo. Então neste versículo do Salmo 24, no verso 1, nós temos aí um princípio, esse princípio declarado de que o nosso Deus, de que Ele é o Senhor de todas as coisas, é o Senhor da minha vida, é o Senhor da sua vida, é o Senhor da minha família, é o Senhor da sua família. O Salmo 24 diz assim: do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e tudo aquilo que nele há. Uma outra versão vai dizer assim: do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Para falar sobre esse assunto, eu queria que Gabriel aproveitasse ali uma charge, né? Não necessariamente essa informação de 10 milhões, não estou querendo chamar a atenção desse fato, né? Do ponto de vista estatístico, daqui um pouco eu vou chamar a atenção, mas queria chamar a atenção, né? Achei interessante essa charge aí, né? Lá da família reunida, mas lá está as prestações, abocanhando, né? A maior parte daquilo que a família tem, daquilo que é da família. Está lá a família, os pratos aí, né? Pouca coisa, mas as prestações estão tomando a maior parte daquilo que é da família. Qualquer semelhança é mera coincidência, ok? Qualquer semelhança é mera coincidência. Mas, queridos, olha só, pesquisando, olha a estatística: 60% das famílias, estatística deste ano, 60% das famílias brasileiras estão com dívidas. 60% das famílias brasileiras estão com dívidas. De cada 100 pessoas, de cada 100 famílias, 60 famílias têm dívidas. E mais que isso, a pesquisa apontou, e eu li essa pesquisa na revista Exame de abril, diz o seguinte, que 25,4% das famílias endividadas tem mais da metade de sua renda mensal comprometida com o pagamento de dívida. Presta atenção nisso: 60% das famílias estão com problemas financeiros, estão endividadas. E dessas endividadas, 25,4% tem mais da metade da sua renda comprometida com o pagamento de dívidas. Há muitas pessoas, por exemplo, nas imobiliárias que talvez compravam o imóvel na planta, que estão devolvendo. Algumas estão entrando com ações na justiça exatamente para devolver, porque não só porque houve mudanças no cenário, mas também porque ela não está conseguindo arcar com os compromissos que assumiu lá atrás. Então, queridos, eu quero partilhar com você alguns princípios, né? Se você não está nessa situação, glória a Deus, graças a Deus, continue louvando o Senhor, exaltando o nosso Deus. Mas é possível que há outros que estão nessa situação e talvez precisam de uma
direção, de uma orientação, de alguns princípios da palavra de Deus, para ter um direcionamento de como trabalhar essas questões. E eu volto novamente para o Salmo 24, verso 1. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nele existe, o mundo e os que nele habitam. A primeira coisa é compreender que nós temos um Deus que Ele é absoluto, que Ele é dono de tudo. Eu repito, é dono da minha vida, é dono da sua vida, é dono da sua família, é dono da minha família. Ele é o Senhor de todas as coisas e Ele está interessado em abençoá-lo, em abençoá-la. Ele está interessado em ajudá-la a superar quaisquer dificuldades que porventura você venha enfrentar. Agora, há alguns princípios que eu quero passar para você. Querido, o primeiro princípio está lá em Malaquias 3:10, que você deve administrar bem e administrar só aquilo que lhe pertence. Porque, biblicamente falando, a palavra de Deus está dizendo, diz aí: trazei todos os dízimos ao tesouro do templo, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, e vede se não abrirei a janela dos céus, e derramarei sobre vós tantas bênçãos que não conseguireis guardá-las. É um princípio da Bíblia, é um princípio da palavra de Deus. Pode ficar tranquilo que eu não vou pedir para você entregar dízimo hoje, porque já passamos essa parte aqui da igreja, né? Eu não estou pregando isso para arrecadar fundos, para levantar dinheiro, não. Eu estou falando de um princípio da palavra de Deus, do princípio bíblico, que a palavra de Deus diz que nós só devemos administrar aquilo que nos pertence. Então, de cada 100 de ganho, de cada 100 que é o meu lucro, do meu salário, 10% pertence ao Senhor. E eu devo entregá-lo na casa de Deus, eu devo entregá-lo à igreja, para que a igreja administra. É um princípio da palavra de Deus, é um princípio da Bíblia, é um princípio que você deve seguir. Qualquer hora eu vou estar falando especificamente sobre finanças. Hoje eu não vou, eu digo assim, sobre dízimos e oferta de maneira mais profunda, mas hoje eu não vou entrar em detalhes nesse assunto. Estou apenas mencionando esse princípio, que você deve administrar apenas aquela parte que lhe pertence, aquela parte que o Senhor deixou para você. Agora, queridos, então você tem que administrar bem agora os 90%. Você ganha 100, desses 100, a 10% você entrega ao Senhor. Não compete a mim nem a você administrar, mas fica 90% que está na sua mão, que o Senhor deu, que o Senhor também quer que você dê conta, que o Senhor quer que também você administre de maneira correta, que você administre de maneira certa. Como é que tem sido a sua administração familiar? Como é que você faz? Eu vou mais à frente sugerir a você, por exemplo, que você faça um orçamento doméstico. Porque às vezes, quando você não tem controle, você não sabe exatamente para onde está indo. E não tem jeito, irmãos. Só existe duas maneiras de você controlar uma situação de falta de recursos. Ou você aumenta o recurso, ou seja, você arruma um jeito de ganhar mais recursos, de ter mais recursos, ou você então diminui o quê? A despesa. É princípio básico de administração de qualquer negócio, de qualquer coisa. Se não tem o suficiente, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que cortar, eu tenho que olhar, eu tenho que ver. Então é preciso administrar bem os 90% que o Senhor colocou na sua mão, que o Senhor colocou para você fazer. E eu vou dar algumas dicas aqui que eu acho relevante, importante, para você administrar bem a esses 90% que Deus colocou na sua mão, que o Senhor colocou e deixou com você, para o bem-estar da sua família. Irmãos, porque a falta de recursos financeiros leva casais até o divórcio. Há 3 áreas, irmãos, no aconselhamento com casais,
há 3 áreas que elas são básicas. Talvez mais de 95% dos conflitos familiares acontecem nessas 3 áreas. Uma área, primeira área, a comunicação, a conversa, a falta de diálogo. Então atrapalha a família, atrapalha o casal de maneira muito especial, chega a crise, chega talvez até ao divórcio. Uma das áreas, então, 3 áreas que predominam, não são as únicas, mas que predominam. Uma dessas áreas é exatamente a área da comunicação, de como o casal dialoga, como conversa, como fala. A outra área é a área financeira, porque às vezes a esposa, às vezes o filho, há uma pressão muito grande, e na nossa sociedade que o provedor é o homem, né? Às vezes até as irmãs têm uma visão assim distorcida, né? Porque às vezes o homem ele trabalha, a esposa também trabalha, lógico, se não trabalha, se não tem um trabalho na empresa, trabalha em casa, trabalha mais do que trabalha na empresa, né? Porque o serviço de casa não acaba, misericórdia, né? Mas às vezes, mesmo assim, a família, o esposo, a esposa, não há uma união, não há uma cooperação, né? Eu já vi irmãs falar assim: eu trabalho porque eu não preciso do dinheiro dele, mas também ele é obrigado a colocar as coisas em casa. Ela pega o dinheiro dela, né, vai para o shopping, compra bolsa, compra sapato, hein? Eu sei que as irmãs que estão aqui não fazem isso, amém? Não é assim, não vibrar no shopping, né? Só vai lá mesmo, vai se parecer, a olhar a vitrine, né? Não vai comprar. Eu sei que aqui as irmãs, a maioria das irmãs não tem essa dificuldade, não tem, mas às vezes acontece isso, né? E a outra área, a terceira área, você me pergunta depois que eu falo, que é proibido falar para menor de 18 anos, entendeu? A terceira área, é proibido falar para menor de 18 anos. Então você me pergunta depois que eu vou falar para você qual é essa outra área. Querido, em terceiro lugar, o terceiro princípio, o terceiro cuidado que nossa família precisamos ter, é ter cuidado com a cobiça. O que é cobiçar? É querer ter aquilo que você não pode ter, e nem precisa ter. Irmãos, na maioria das vezes nós alistamos coisas como necessidade, que na verdade não são necessidade. Talvez seja um capricho, talvez seja um desejo, que tá tudo bem, se eu posso ter, eu vou ter, se eu posso investir, eu vou investir, ou se eu posso gastar, eu vou gastar, mas que se for apertar mesmo, vai ver que dá para passar sem, vai ver que dá para ficar sem. Então, em tempos difíceis, em tempos de aperto, é preciso redobrar o cuidado com a cobiça. Diz Lucas 12:15, diz assim: disse ao povo, cuidado, evitai todo tipo de cobiça, pois a vida do homem, ele está falando do homem aqui no sentido genérico, no sentido de ser humano, da pessoa humana, não consiste na grande quantidade de coisas que ele possui. Não consiste na grande quantidade de coisas que ele possui. Então é preciso estar atento a essa cobiça. Às vezes, só porque o vizinho tem um carro novo, tem um carro, eu também quero aquele carro. Seguramente, se você quer, se você deseja, glória a Deus. Mas se você não tem condições, fica com o seu carro do jeito que está. Fica com o seu carro do jeito que está, né? Às vezes carregando um carnê que é pesado pra caramba, né? E pesa, viu, irmãos? Como pesa, né? Carnê de financiamento de veículo, misericórdia, né? Às vezes é a única maneira, é o único jeito, mas você vai levando, eu tenho um ditado que diz assim: a gente deve botar o chapéu onde alcança pegar. É um ditado que os antigos falam, eu acho interessante, né? Talvez hoje tinha que falar assim: você bota seu boné onde dá para você pegar, entendeu? Senão você vai ter que ficar pulando, não vai. Então, da mesma forma, é em relação aos bens, aquilo que você sonha, aquilo que você quer. Seja, então, moderado nesse sentido. Irmãos, um outro princípio: como membro da família, coopere. Às vezes ao pai, a mãe, a esposa, é preciso que haja uma cooperação.
Irmãos, eu penso que uma das coisas que nós pais devemos fazer é a educação financeira dos nossos filhos, é educá-los e como que eles podem, né? Aí uma regra básica, nós brasileiros não sabemos fazer isso, devia ser ganhar, poupar, investir e depois gastar. Certo? Mas nós brasileiros, nós não temos essa cultura de ter uma reserva, de guardar uma reserva, de ter alguma coisa. Querido, nem que seja R$10 por dia, por mês, você devia guardar. Você sabe que, quando eu e minha esposa estávamos fazendo faculdade, e a gente estava num aperto muito grande, e durante um bom tempo, talvez foram 5 anos, nós guardávamos naquela época, isso já foi 2008, 2009, guardávamos entre 10 e 15 reais por mês. Irmãos, foi o dinheiro que nós tivemos para pagar a formatura, tanto minha como dela. Como todo mês colocava na poupança, todo mês guardava aquele dinheirinho. Não dava para guardar mais, só dava para guardar aquilo. Então, se você, irmão, puder guardar R$1, guarda R$1, né? Arruma aquele porquinho lá, né? Irmão, se o porquinho tiver caro, sabe o que você faz? Pega uma garrafa PET, corta ela e vai colocando lá, né? Toda moeda de R$1, coloca lá. Vai guardando, chega uma hora, ela vai estar escorrendo lá, você já vai ter uma boa quantia. Mas os membros da família precisam cooperar. E como é que o membro da família pode cooperar? Por exemplo, pode cooperar não deixando a lâmpada acesa. Irmãos, é um princípio que nós devemos ter em qualquer lugar. Eu, quando estou hospedado num hotel, se eu saio, eu desligo a lâmpada. Ah, mas você já pagou, já está incluso na diária, mas eu tenho que ter isso como hábito de vida. Eu preciso fazer ao outro aquilo que eu gostaria que fizesse a mim. Então não me custa, quando não estou mais naquele ambiente, sair apagar a lâmpada, mesmo que aquilo não vai sair no meu bolso, mas lá no meio da família, é uma coisa que você pode ajudar, que você pode cooperar com a família. E às vezes também, irmãos, isso acontece muito com filho, às vezes filho é muito folgado, né? Está em casa, usufrui, né, da pensão completa dos pais, mas não coopera, não ajuda, mesmo quando o pai e a mãe precisa, mesmo quando o pai e a mãe estão em aperto, não precisa ajudar. O membro da família precisa cooperar. E se você, irmão, tem lá na sua família, de repente, vier uma dificuldade, uma crise, pega o seu salário, ajuda o seu esposo. Eu não estou falando para você entregar na mão dele, não. Se você fazer isso, ele vai gostar, entendeu? Eu tenho certeza que ele vai gostar. Se você chegar lá, meu bem, está aqui. Mas olha só, irmãos, há uma técnica aqui agora para os irmãos, essa dica. Faz de conta que as irmãs não estão ouvindo, viu? Meu filho, se a sua esposa começar a gastar muito, pega o seu dinheiro, entrega para ela. Fala, minha filha, agora você vai administrar tudo. Certo? E depois manda o cartão de crédito, eu vou dar uma dica daqui um pouquinho interessante para você não ter problema, né? Ela vai ter que rebolar, né, para administrar, vai ter que economizar, porque está na sua mão, minha filha, está tudo com você, né? Então, mas é preciso que os membros da família cooperem. Seja econômico, né? Se as coisas, em tempos de vaca magra, como assim, pastor? Que história é essa de vaca magra? Porque há na Bíblia uma história lá de José do Egito, você já deve ter visto lá, quando teve um sonho, né, que ia ter 7 anos de fome, 7 anos de fartura. Os 7 anos de fartura era a vaca gorda, estava simbolizando, e os 7 anos de fome era a vaca magra. Então, em tempos de dificuldades, em tempos de desafios, seja econômico, né? Talvez se você está acostumado, né, ir na padaria de carro, vá a pé. Você vai economizar gasolina, né? Sai um pouco, né, antes, economiza um tempinho, né?
você vai, o meio ambiente também vai agradecer, a sua forma física também vai agradecer, né? Você vai ficar mais esbelto, né? Que vai andar mais um pouquinho, vai caminhar mais um pouquinho, né? São maneiras talvez muito simples, mas que pode ajudar, que pode cooperar para o bem-estar financeiro da sua família, do seu lar, da sua casa. Eu não estou dizendo para você ser assim, dar tchau com a mão fechada não, tá, meu irmão? Porque tem gente que dá tchau com a mão fechada, ele vai não abrir a mão. Não estou falando para você ser pão duro, não. Eu estou dizendo para você, se está numa situação complicada, se está numa situação difícil, eu estou dando alternativa, dicas para que você possa colocar em prática até a coisa melhorar. Quando melhorar, aí você talvez aprenda de que não, eu vou continuar economizando, né? Para investir em alguma coisa, para pensar na sua aposentadoria, para pensar na sua velhice, para pensar nos dias difíceis, para pensar nos dias maus. E diz a Bíblia que os pais entesouram para os filhos, não tem jeito, né? Você vai deixar tudo para o seu filho mesmo, para a sua filha, vai deixar para o genro, vai deixar para a nora, não tem jeito, né? Não tem jeito, vai ficar para ele mesmo. E a outra dica, irmãos, cuidado com o cartão de crédito. Olha só, qual é a minha dica favorita para você se você não sabe usar o cartão de crédito? Qual é a dica favorita? Usar o quê? Hein? Usar tesoura, meu filho. É a melhor coisa que você faz, é usar tesoura. Irmãos, o endividamento do cartão de crédito é um absurdo. Porque olha só, se você lá no rotativo do cartão, vem a fatura X, né? A fatura vem lá, vou chutar aqui, eu não fiz o cálculo, mas a fatura, vamos dizer que vem lá R$1.000. Aí vem lá assim que você pode pagar R$84. Aí você vai lá, opa, esse mês eu vou pagar os 84. Você paga R$84, no mês que vem, a fatura, aquela mesma fatura, ela deve vir uns 120 ou R$1.200 no mínimo, se você colocar. O juro, irmãos, é quase 500% ao ano do cartão de crédito. É 20, 30% ao mês. Olha que absurdo o juro, né? Se você precisar depois de uma consultoria financeira de graça do casal, eu indico aqui o Marcelo, okay? É contador e é consultor financeiro, certo? Ele tem esse desejo, né, Marcelo? Ok, diz que domingo que vem vai dar uma palavra sobre isso. Ele quer, irmãos, é só os casais da igreja que precisam, né? Talvez você está lá enrolado. Qual é a melhor alternativa? Ele vai fazer cálculos para você. Olha, o juro aqui é menor, você faz aqui, em vez de você entrar no cheque especial, você vai no crédito pessoal. Ele pode fazer essas contas e te ajudar para você desafogar, né? E vai fazer isso para te abençoar, amém? O ministério da igreja para te abençoar. Eu sei que é um sonho que ele tem, de estar fazendo isso, de estar abençoando, de estar te ajudando a equilibrar as suas finanças. Mas, querido, se você não sabe usar o cartão de crédito, a melhor coisa é usar tesoura, é cortar. No cartão de crédito, cuidado com aquelas prestações pequenas, sabe? Presta atenção, aí você vê lá, é R$30 a prestação, mas 10 prestações de R$30 dá quanto no mês? R$300, 300 conto, meu filho, né? Então, se você vai, não, é pouquinho, é 50 pontos só, vai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No final do mês, dá R$500. E outra coisa, é muito fácil porque é virtual. Você não tá, se você tem a grana, você tem o dinheiro, você está contando, acabou. Mas lá no cartão, se tem limite, né? Vai comprando, e não se apercebe. E às vezes, querido, eu não estou dizendo que você está sendo esbanjador, às vezes até uma certa necessidade, mas se apertasse um pouquinho, você poderia passar sem, você poderia dar outro jeito, poderia botar mais água no feijão, né? E dar o seu jeito e ir passando até as coisas equilibradas. Mas se você não sabe usar o cartão de crédito, corte o cartão, certo? E meu filho, se a sua esposa é dependente, já não sabe usar o cartão, cancela ele. Se você mandou lá
Botou aquele SMS lá, toda vez que ela comprar te avisar, para você ficar assim, tu controla. É uma maneira de controlar, né? Você sabe, né? A hora que chega, opa, você comprou aqui, ali, opa, que já, né? Mandou um SMS lá para o seu celular, você já sabe onde passou. Se não está funcionando, meu filho, liga lá para o independente, pede para cancelar, para reduzir o limite, certo? Irmãos, há pessoas que têm problemas sérios de compulsão com o cartão de crédito, que não sabem realmente usar. Então, qual deve ser o princípio para eu usar bem meu cartão de crédito? Eu uso cartão de crédito, prefiro, mas eu só vou comprar aquilo que eu já tenho provisão para pagar. Ok? Eu só vou comprar aquilo que eu tenho provisão para pagar. Pastor, isso acontecer, né? E acontece, as entrevistas acontecem, né? De repente ficou doente, alguém da família teve um gasto a mais, é outra história, outra coisa. Mas aí é uma emergência que eu e você deveríamos ter já uma reserva lá, mas não deu, não fez. Ok, nessa hora, mas não vai ser sempre que você vai usar. O que há de pessoas com nome negativado por causa do cartão de crédito, por imprudência, por falta de sabedoria, por não usá-lo bem. Há muitas pessoas que estão assim, né? Então, eu estou orientando. Se você não sabe usar, você pode então usar a tesoura, cortar. Não adianta você amassar, que o negócio não amassa, né? É difícil de amassar. É melhor você passar a tesoura, corta logo, pronto, né? Você vai ser abençoado se você não está tendo condições de usar, se você não está sabendo usar. Outra coisa, querido, faça todo mês o seu orçamento. Aí você vai ver, você vai perceber, quando você colocar no papel, você vai ficar misericórdia, estou gastando tudo isso. Está aí nessas coisas aqui. Como é que você vai poder observar, vai poder ver onde você vai poder cortar, e como você vai poder cortar, e como você vai poder fazer. Então é muito importante você fazer o seu orçamento mês a mês. Eu quero dar algumas orientações, né, de como você pode fazer aí no seu orçamento. Primeiro, esse aqui é só uma sugestão, é só uma ideia, né? Eu tenho uma revista sobre família, e nessa revista que eu escrevi lá sobre família, tem lá o orçamento familiar, e lá tem essas questões aí, essas coisas aí. Então, é só uma ideia, é só uma orientação, é só uma dica. Você lá, na hora de sentar com a sua família, você vai ver exatamente como é que você deve fazer. Mas a minha orientação, primeiro você vai entregar, vai tirar lá o dízimo, vai tirar a oferta, vai tirar a alimentação, né? As compras, né? Aí eu tenho certeza que o supermercado vai agradece. Você pode ir lá comprar, né? Tá na internet, viu, Gil? Viu, Gil? Estou fazendo propaganda aqui, está na internet, aqui, está gravado aqui, né? Se o Ricardo não cortar, vai ficar aí a propaganda, né? Então você pode ir lá e pode fazer compra. Você tem que fazer, não tem como, né? Tem que se alimentar. Tudo bem que você deve fazer um jejum de vez em quando, talvez está precisando, né, de entrar na linha, mas não tem como, tem que comprar. Depois tem um aluguel, se você não pagar, vai ser despejado, vai ser mandado para a rua, né? Água, né? E outros investimentos que você vai poder fazer, o telefone, a luz, porque senão vai passar lá. Gato é proibido, tá, irmão? Em nome de Jesus, viu? Você sabe o que é gato, né? Ligação clandestina, certo? É proibido, não é de Deus não, tá? Então se você tem lá, em nome de Jesus, você desfaz esse gato lá, não deixa, senão ele vai miar, né? Então é proibido, não é de Deus não, certo? Depois talvez tenha um transporte, tem escola das crianças, tem roupa, calçados, tem remédios, tem uma série de coisas que você vai alinhar lá no seu orçamento, para você estar bem. E também o ideal é você ter lá uma rubrica lá, ou uma linha lá, ou uma conta lá de imprevisto, porque imprevistos acontecem, né? E depois eu estou falando de um orçamento ideal. Talvez, às vezes, nem sempre é o depois a manutenção do veículo, você tem que pensar no imposto, você tem que pensar no seguro, uma série de coisas que
Tem. Você tem que ser proativo, tem que pensar antes, tem que planejar, para quando a coisa vier, você já está ciente, já está sabendo, pelo menos, que decisão você pode e deve tomar. Ok? Talvez tenha um eletrodoméstico, tenha as prestações, e você fazendo isso, você vai ser abençoado. Mas, querido, também quero falar para você, além de todas as coisas, em todas as providências que você tomou, saiba que Deus supre as nossas necessidades. Saiba que você serve um Deus, você serve um Senhor que Ele supre as necessidades. Então, às vezes você está no aperto, às vezes está na dificuldade. Deixa eu falar uma coisa para você: aquele que está em Cristo, ele não fica em crise, amém? Porque Cristo é o Senhor da sua vida. A crise vem, mas ele passa por ela porque ele está em Cristo. Então, se você está em Cristo, dá glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Você está em Cristo, a crise, ela vai passar por você, ela vai vir, você vai conseguir se ajustar. Em nome de Jesus, você vai vencer, você vai passar. O Senhor vai dar provisões para você. O Senhor vai dar provisões para a sua família, para você vencer a crise, para você vencer os obstáculos, para você vencer as dificuldades. Porque o nosso Deus, o Senhor, Ele é aquele que diz a palavra de Deus que supre todas as nossas necessidades em glória. E eu quero ler com você esse texto de Mateus capítulo 6, a partir do verso 25, que fala exatamente isso, que Deus supre as nossas necessidades. Diz a palavra de Deus que Deus cuida do pardal, Deus cuida do passarinho, Deus cuida das plantas que hoje está ali, de repente passa alguém lá e corta e queima. E diz a palavra de Deus que eu e você, nós valemos muito mais do que o passarinho, do que o pardal, porque Deus cuida dos seus, Deus cuida de você, Deus cuida da sua vida. Olha só o que diz o texto, vamos ler. Por isso vos digo, não fiqueis ansiosos quanto à vossa vida, com o que comereis ou com o que bebereis, nem quanto ao vosso corpo, com o que vestireis. Não é a vida mais do que alimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai, que não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiro, mas vosso Pai Celestial as alimenta. Acaso não tem de muito mais valor do que elas? Está dizendo a Bíblia, a palavra de Deus. Então, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar sequer uma hora à duração da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao que vestir? Olhai os lírios do campo, crescem, eles não trabalham, nem tecem, mas eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a planta do campo, que hoje existe e amanhã é jogada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Então, querido, Deus continua suprindo. Diz mais: portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos, pois os gentios é que procuram todas essas coisas. E de fato, o vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Então diz a palavra de Deus: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos sereis acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu problema, basta cada dia a sua dificuldade, basta cada dia o seu mal. Então o Senhor cuida, o Senhor supre, o Senhor sustenta. Descansa nas mãos de Deus, descansa nas mãos do Senhor. Querido, o Senhor cuida, o Senhor sustenta. Então, mesmo que talvez
haja dificuldade, haja problemas, para você trabalhar o seu orçamento familiar. É lógico que você vai tomar providências, você vai fazer coisas, mas acima de tudo você precisa confiar no Senhor. Porque se o Senhor não trabalhar, se o Senhor não edificar a casa, diz a Bíblia, em vão vigia o sentinela. Quem edifica o Senhor, quem abençoa o Senhor, quem ajuda é o Senhor. Amém? O desejo do meu coração é que você continue firme com a sua família. Não deixe as dificuldades financeiras, se porventura bater a porta, ou quando bater a porta da sua família, não deixa isso afetar a saúde espiritual, emocional da sua família. Pelo contrário,